Atos 15, de 1 a 21, diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E que Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto ouvirei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Disse o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devamos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, como também da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados, do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. A reunião aqui do presbitério, o presbitério de Jerusalém se reúne para tratar dessa questão que os a falsa doutrina, o falso ensino aí estava se levantando. Olha a questão séria, e Paulo vai combater isso depois lá em Gálatas, quando diz aí que os indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos, dizendo: se vocês não circuncidar segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos, acrescentando algo além daquilo que Deus estava ensinando, que a salvação é pela graça. E aí então houve essa discussão, eles se reúnem para tratar dessa questão. Aí Pedro se levanta e fala que olha como que vocês, versículo de número 10, agora pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, seja judeu, seja gentil, o gentil é que não é judeu, todo aquilo que não é judeu é gentil.
Então é salvo pela graça, que é um favor de Deus do qual nós não merecemos e que Ele nos dá, né? Não é por méritos, não é pelas obras, é pela graça de Deus. É claro que evidentemente a fé vem acompanhada de boas obras, mas as boas obras fazemos porque fomos salvos e não para ser salvos, né? Há uma grande diferença aí. E assim é tratada essa questão para que não perturbasse aqueles que estavam crendo, né, entre os gentios, colocando coisa que Deus não havia dito, ensinado ao seu povo, que a salvação não é por esse caminho, né, mas tão somente pela graça. E aí a conclusão que está no versículo 20 vai dizer, verso 19: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, dessas coisas, da imoralidade sexual, para ter uma vida em santidade, né? Mas não que viessem agora ter que fazer algum rito religioso, sem o qual não pode haver salvação. É a mesma coisa a gente dizer assim, ó, se você não for batizado, você está no inferno, tem que batizar. É claro que nós temos essa ordenança bíblica, mas não é o batismo que salva, não é a minha religiosidade, alguma coisa que eu vou fazer que vai me salvar, né? Essas coisas são importantes, sim, mas o que nos trouxe a salvação foi a obra de Cristo lá na cruz. E a própria circuncisão, que no Antigo Testamento se fazia, depois passou, no lugar da circuncisão, passou a se fazer o batismo como sinal da aliança, né? Era realmente para mostrar que era um sinal da graça de Deus e não alguma coisa que ia trazer a salvação, né? Mas aponta para a obra do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus nos dê a graça de perseverarmos nos livros das falsas doutrinas, né?